da morte para a vida. Você sabia que estávamos condenados pela lei? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, porém Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Fique conosco nesse estudo porque Deus quer falar ao seu coração. Não esqueça que o PDF desse estudo estará no canal do Telegram. Vá na descrição do vídeo. Amados de Deus, nós saímos da morte, da condenação. Toda a humanidade pecou e foi destituída da glória de Deus. E veio Cristo Jesus para nos justificar, nos salvar, nos libertar do pecado. E agora somos filhos gerados por Ele e andamos numa vida em bênção, numa vida de vitória, numa vida de santidade, uma novidade de vida. E nós sempre precisamos analisar o que era a condenação da lei e o que é a gratuidade, o que é a salvação em Cristo Jesus. Fiz aqui um organograma para podermos ver aqui a divisão entre o que é a letra e o que é o espírito, o que é o ministério da morte, o que é o ministério da vida, o que era a condenação da lei, agora o que é viver em Cristo Jesus. E nós precisamos analisar isso, por quê? Porque nenhum cristão poderá entender e mergulhar de fato na graça se ele não entende o sacrifício desse poder salvífico em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E nós fomos salvos e justificados por Ele, pelo seu sacrifício. E eu vou colocar aqui um paralelo entre o que é o ministério da morte e o ministério da vida, da morte para a vida. São ao redor de 9 itens, somente vou falar 5 hoje. No próximo estudo continuamos. Olha só, tudo tem base em 2 Coríntios capítulo 3. Vá comigo em 2 Coríntios, você vai ler, você precisa ler esse capítulo precioso para podermos entender a graça e esse ministério da vida em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, a primeira característica é conhecido, em primeiro lugar, o ministério da morte como a própria letra, literalmente, essa letra escrita com uma legalidade para, logicamente, condenar o pecado e condenar o pecador. Nós sempre vamos entender que é um Deus justo que quer condenar o que é mal e, logicamente, dar aval, abençoar aquilo que é segundo sua vontade, segundo os seus preceitos. Pois é, só que esse fator punitivo condenou, matou, e aqui nessa doutrina escrita por Paulo, que é a doutrina cristã para a igreja, é conhecido como a letra. Olha só, a letra, e diz que a letra mata. A letra mata, só que na graça o Espírito vivifica. Ou seja, o que foi escrito não foi para remir o homem, mas o que foi escrito foi para condenar o pecado e, logicamente, em consequência, condenar o próprio homem. Se não houvesse lei, logicamente não haveria noção de pecado, não haveria punição para o pecado. Só que essa lei não resolveu. Essa lei veio para matar, para condenar. Normalmente, nós ouvimos que a letra mata, se referindo, talvez muitos se referem a isso como é o estudo da palavra ou fazer teologia. Eu já escutei gente falando que a letra mata é mergulhar nos estudos dos escritos sagrados. Isso não tem nada a ver. A letra mata se refere especificamente à autoridade da lei para punir o pecado, porque não houve um homem nessa terra que pôde cumprir a lei na sua totalidade. Só Jesus Cristo veio para cumprir a lei e nos resgatar do pecado e com a sua justiça nos justificar. Então, a letra mata significa que a lei veio para matar, para condenar, e de fato isso aconteceu dezenas de vezes. As pessoas me perguntam, mas que Deus é esse que matava? De fato, Deus punia, Deus mata, Deus age para condenar o pecado, e todos já fomos restituídos um dia da presença do Senhor. Hoje que estamos em Cristo, estamos já na ação da vida. Isso veio através do Espírito. O Espírito gerou Jesus, a Virgem Maria, o Espírito ungiu Jesus. Nós sabemos que ele foi ungido do Senhor, HaMashiach, o ungido. O Espírito ungiu Jesus, lhe deu autoridade para pregar, para anunciar, para fazer milagres e desenvolver o seu ministério. Assim também, esse Espírito o leva até a cruz e, logicamente, o ressuscita
ele dá um nome sobre todo nome, o Pai o levanta, o exalta de uma maneira sobrenatural, acima de todo nome, ele dá um nome, e esse nome agora, esse Cristo já em glória nos dá o direito de recebermos o Espírito. Lembra quando Jesus sobe aos céus e ele disse, eu enviarei o Consolador, e ele envia o Espírito agora, o Paracletos, ele está nos consolando, ele está nos guiando e nos vivificando pelo Espírito, agora somos regenerados. O Espírito, com o nosso Espírito, testifica que somos filhos de Deus, temos uma nova vida em Cristo e andamos em santidade pelo Espírito. Então, o Espírito agora nos guia. Leia lá em 2 Coríntios 3:6. E aqui também no 3:6 nós vamos ver que a letra mata, mas aqui na graça o Espírito vivifica. Ponto 2, olha só. O ponto 2, temos aqui o chamado de ministério da morte. Aqui, ó, ministério da morte, no 3:7. Ministério da morte, Paulo chama categoricamente, diz, o ministério da morte, gravando em letras de pedra, ele começa já ressaltando que havia um ministério. Nós sabemos que o ministério é essa ação de servir, algo que tem um mover utilitário, algo que serve, algo que tem uma função, logicamente, para servir. Esse ministério, toda a estrutura, desde o Levítico, o sacerdócio, todas as ordenanças, todo o cumprimento da lei, todo esse ministério é chamado aqui pelo apóstolo Paulo de ministério da morte. Inclusive, se matava até literalmente animais. Imagine quanto bode, quanta ovelha, quanto boi degolado, quanto sangue rolou para que se cumprisse esse ministério da morte. E se havia algum pecado que literalmente escrito nessas tábuas declarasse que essa pessoa devia ser apedrejada, você sabe, a pessoa era apedrejada, era queimada, famílias inteiras eram punidas por esse chamado ministério da morte. Agora em Cristo é chamado ministério do Espírito, esse Espírito que nos dá vida, que nos vivifica, nos dá um ministério. Nos dá um ministério no Espírito, nos otorga agora dons, onde nós pregamos, anunciamos, falamos da glória desse Evangelho, e esse ministério do Espírito atua pessoalmente em nós, nessa regeneração, como já falei, e assim também nos proporciona autoridade para exercermos funções, agora num sacerdócio santo em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Aqui no capítulo 3:8 você vai ver que é chamada essa ação da graça de ministério do Espírito. Ponto 3, literalmente foi gravado com letras em pedra. Você sabe que Moisés teve que subir ao monte e aconteceu tudo o que aconteceu, você já leu a história, e literalmente as pedras foram gravadas, a escrita pictográfica, isso aconteceu literalmente, mas aqui foi gravado no coração. Deus já havia usado os seus profetas. Ele falaria de que um dia a lei seria gravada no coração, farei um novo pacto com o meu povo. Agora não será mais na letra literalmente escrita na pedra, mas será gravada no coração. Quando existem as letras gravadas na pedra, nós encontramos muito a religiosidade que o povo toma com esses preceitos. Você percebe que toda vez que você encontra um religioso, você vai ver alguém que quer punir, alguém que quer condenar, alguém que está pronto para apontar. Esse é um religioso. O povo de Israel se tornou religioso, dogmático, somente com a letra na pedra. Mas agora a lei é gravada no coração. Agora nós temos Cristo, que com sua essência sobrenatural, sua natureza gloriosa, entra em nós e faz habitação e em nosso coração. É algo figurativo, ou seja, na nossa consciência, na subconsciência, nas nossas emoções. Agora nós podemos ter a lei e viver a lei, sermos justificados e ao mesmo tempo um dia glorificados por Ele. Então, agora nós cumprimos porque somos salvos, nós andamos na sua gratuidade e obedecemos seus preceitos porque somos salvos para a glória do Senhor. Então, letra agora gravada no coração, não em pedra, mas gravada aqui dentro, com alegria, com amor, com devoção diante do Senhor. Ponto 4, diz que a glória do rosto de Moisés era transitória, ou seja, o mover dessa lei, dessa manifestação
no passado, se manifestou a Moisés. Você já leu a história também, quando ele some no monte, quer ver a glória do Senhor, quer ver a presença de Deus, se esconde na fenda da rocha, ele passa, entre aspas, ver as costas de Deus. É uma linguagem figurativa também. E Moisés desce brilhando como se fosse uma lâmpada acesa, meu Deus. E o povo fica maravilhado com tudo isso. Moisés coloca um véu. Por quê? Porque essa glória vai passando, aos poucos vai se apagando, é transitória, ela está no rosto dele, logicamente, demonstrando que, de fato, ele esteve em contato com o próprio Deus. Você vai ver isso aqui em 2 Coríntios 3, 7. Era uma glória transitória. Era maravilhoso, com certeza. Era sobrenatural, mas foi passando. Moisés coloca, logicamente, esse véu, porque essa glória vai se desvanecendo. Mas agora temos uma glória em Cristo, uma glória mais excelente e permanente. Capítulo 3, 10 e 11, essa glória eterna, é uma glória que se manifesta em nós, onde somos sugados para Deus, mergulhamos nele e estamos nele, seremos preservados até a sua vinda para estarmos eternamente com ele. Aleluia! Então essa glória é uma glória excelente, é um contato excelente, permanente, é só buscar, é só querer, é só se dedicar. Quanta gente que parece que não é mais desse mundo, por quê? Porque se dedica à oração, se dedica à palavra, se dedica a agradá-lo, se dedica a buscar a natureza de Deus. E eu já conheci pessoas que só do fato dela chegar você sente a presença de Deus. Por quê? Porque vivem e entendem o que é essa glória permanente e excelente que está em nós. Tomara que todo dia pudéssemos buscar a excelente essência do nosso Deus, a sua natureza, o seu amor, a sua santidade. Isso é maravilhoso e isso Cristo nos proporciona. E ponto número 5, também é chamado ministério da condenação, porque só condenava, só punia, só estava trazendo talvez diretrizes que somente se não fossem cumpridas, traria a morte e condenação. Só que aqui é chamado de ministério da justificação. No capítulo 3, versículo 9, ministério da justificação, onde Cristo vence, ele é justo, ele vence a morte, ele vence o pecado, ele cumpre a lei, por isso ele teve que cumprir a lei e nos outorga a justificação. A sua justiça foi dada a nós, agora nós nos tornamos justos. E o Pai nos olha, não pela minha justiça, mas vê o revestimento da justiça de Cristo em mim. Quem está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Muito bem, são 5 pontos. Faltam mais 4 pontos para podermos fazer esse paralelo entre a morte, vou colocar aqui, morte para a vida em Cristo Jesus. Tá bom? Morte para a vida. Deus te abençoe. Continuamos no próximo estudo. Um abraço no coração.